Bom, pessoal, vamos para mais uma aula aí. E na aula de hoje a gente vai ver como a gente faz referências internas no nosso texto, com relação à seção, subseção, tabelas e figuras, por exemplo. Vamos ver como a gente faz aqui no caso das seções. Então eu tenho uma seção número 1 aqui, e eu estou dizendo que essa é a minha seção 1 e a minha subseção, essa é a minha subseção 1.1. O fato é que, por muitas vezes, ao passo que a gente está editando o nosso texto, a gente vai ficar indo e voltando, inserindo novos conteúdos. Por exemplo, aqui se eu quisesse inserir uma nova seção, /, section, eu vou colocar aqui nova seção. A hora que eu compilo, a minha seção que antes era 1, ela passou a ser 2 agora. Só que o meu comentário ainda está, essa é a minha seção 1 e essa é a minha subseção 1.1, sendo que aqui deveria ter alterado para a seção 2 e aqui para 2.1. Eu posso fazer isso manualmente, certo? Posso colocar aqui muito bem 2 e aí o texto já fica corrigido. Mas imagina aí um texto, uma dissertação de 50, 60 páginas, se a gente fizer uma pequena alteração, ter que mudar tudo de novo na mão, não vai ser muito conveniente. Então, como a gente pode fazer para estar alterando isso daí automaticamente? Tem como? Tem. Basta a gente fazer uma referência aqui à nossa seção. Como que a gente faz isso? A gente vai usar /label e a gente vai colocar aqui, por exemplo, sec. Essa vai ser a minha seção. Eu vou colocar... Aqui eu posso colocar qualquer nome depois dos dois pontos, por exemplo, seção e subseção, por exemplo. E como que eu faço para citar, né, para fazer essa citação ao longo do meu texto? Eu coloco /, essa é a minha seção, eu coloco /ref, eu vou simplesmente copiar o que está aqui dentro do meu label, Ctrl+C, Ctrl+V, e a hora que eu compilo com F5, ele voltou aqui a ser a seção 1, porque a nova seção eu apaguei, e aqui ele apareceu seção 1. Vamos fazer a mesma coisa para a subseção e depois ver como que isso funciona na prática. Eu vou botar sub aqui de subseção e vou colocar subseção aqui, por exemplo. E aqui ao longo do meu texto eu quero citar essa minha subseção 1.1, que por enquanto é 1.1, né? /ref, da mesma maneira. E eu vou vir aqui e dentro das chaves eu vou copiar o que está no meu label e vou colar aqui. A hora que eu dou um F5, nada mudou porque ela continua sendo ainda a minha seção subseção 1.1. Só que agora, se eu venho aqui em cima e insiro uma nova seção, então section, essa é uma nova seção. A hora que eu compilo isso daqui, essa minha seção que antes era 1 passou a ser 2 e ela mudou automaticamente o meu texto aqui para seção 2 e subseção 2.1. Eu vou adicionar mais uma aqui só para a gente ver que funciona perfeitamente. Vou compilar e agora ela é a minha seção 3 e aqui já mudou automaticamente para seção 3 e subseção 3.1. Independentemente de quantas seções aqui eu acrescente ou retire, no caso vou retirar aqui, ela vai voltar a passar a ser 2, eu vou compilar e aqui mudou para 2 e 2.1 automaticamente, perfeito. Vamos ver como que isso funciona agora para as figuras. Então eu já deixei aqui uma nova seção só para as figuras e no mesmo exemplo já inseri aqui a minha figura e no mesmo exemplo eu tenho abaixo temos a figura 1. Só que ao longo do meu texto eu posso acrescentar ou tirar figuras e eu quero que esse meu texto, o número dele mude automaticamente de acordo com o meu acréscimo ou não de figuras no meu documento. Como que eu faço isso? Aqui é o ambiente que eu acrescentei a minha figura, né? Se você não recorda ou se você não viu aula sobre figuras, retoma um pouquinho para ver como a gente faz isso. Eu falei que tinha um campo label que aparecia aqui embaixo na hora que eu estava inserindo figuras que a gente ia ver depois, que é justamente como a gente vai fazer a referência à nossa figura aí no nosso documento. Então eu coloco um /label aqui no meu campo de código da figura. Eu ponho fig logo, por exemplo. Esse nome eu posso alterar conforme eu queira, eu posso colocar o que eu quiser aqui. E como eu faço a referência à minha figura, eu simplesmente coloco /, da mesma forma ref, e copio o que está no meu label aqui, Ctrl+C,
Ctrl V, e a hora que eu compilo nada vai mudar, porque essa ainda continua sendo a minha figura 1, mas ao passo que eu insira novas figuras aqui em cima, por exemplo, eu vou inserir a mesma figura, só vou mudar aqui o comentário dela, né? Vou tirar alguns ossos só para ficar diferente a minha referência, e a hora que eu compilo isso daqui, vou dar um F5, essa passou a ser a minha figura 2 e o texto dela aqui vem automaticamente para a figura 2. Vou copiar de novo a mesma figura só para a gente ver que funciona perfeitamente, independente de quantas figuras eu acrescente. Vou apagar aqui a referência só para ficar diferente. E agora essa é a minha figura 3 e o texto aqui alterou automaticamente. Se eu apago todas as figuras e compilo, ela volta a ser a minha figura 1 automaticamente. E para a tabela, vamos ver como a gente faz isso para tabelas também. Abaixo temos a tabela 1 e, claro que ao longo do texto eu posso inserir ou não tabelas e esse 1 vai mudar. Como que eu faço a mesma referência? Aqui embaixo, de onde eu estou colocando o meu título da minha tabela, eu vou colocar um contrabarra label e vou colocar, por exemplo, tab tabela. Eu quero fazer a minha referência ao longo do texto, contrabarra da mesma forma ref. O que está dentro do meu label da minha tabela eu vou copiar e simplesmente colar aqui em cima e vou dar um F5. Nada mudou porque ela continua sendo a minha tabela número 1, mas caso eu copie e cole novas tabelas e acrescente novas tabelas em cima, eu vou mudar só aqui a referência para ficar diferente. E eu dou um F5, abaixo temos a tabela 2 e tabela 2, isso alterou automaticamente. Vou acrescentar só mais uma para a gente ver. E a hora que eu dou um F5, abaixo temos a tabela 3 e a minha tabela de fato número 3. Se eu desistir de acrescentar a tabela, se eu apagar, ela volta a ser a minha tabela número 1 aqui, conforme o esperado. Então, bom, pessoal, nessa aula a gente viu como fazer referências internas no nosso texto, referenciando automaticamente as nossas seções, subseções, figuras e tabelas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.